Olá! Campo Grande registrou em agosto a 18ª capital com a gasolina mais cara do país. Biblioteca Pública Isaías Paim volta a abrir as portas ao público. A acessibilidade é o ponto forte do local. No mês de conscientização e prevenção ao suicídio, mãe escreve livro para superar a perda da filha. Escola Particular de Campo Grande oferece aula de skate como atividade complementar. Está no ar o Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UFMS. Dados da Agência Nacional do Petróleo de agosto mostram que Campo Grande foi a 18ª capital com a gasolina mais cara do país, chegando a R$ 6. Mas quais são os fatores que influenciam o preço final do combustível e por que eles estão tão altos? Veja na reportagem. O consumidor que no primeiro semestre deste ano pagava R$ 4,49 pelo litro da gasolina tem sentido o impacto das constantes altas no preço. Somente no mês de agosto, seu valor foi alterado 3 vezes. O combustível, por ser um produto de alta exportação, ele se insere no âmbito que é denominado de commodity. Ele acompanha os preços do mercado interno, visando manter uma paridade. Porque se for realizada uma importação com um valor menor com o qual o mercado venha trabalhando, pode ocorrer a falta de combustível no mercado interno. A economista Andréa Ferreira explica quais são os diversos pontos que influenciam o preço final do combustível, não sendo apenas a alta do dólar. Não é só ter atrelado o preço do combustível a esses preços internacionais. Foi feito, infelizmente, todo um desmonte da Petrobras nesse sentido. Nós fazemos a extração do petróleo e nós fazíamos o refino aqui no Brasil. E aí, desde 2016 para cá, tem sido desmontada essa estrutura na Petrobras, ou subutilizada, e daí nós exportamos o petróleo cru e importamos o refinado. Sendo que a gente tinha, aliás, a gente tem, né? Porque não foi, ela está sendo desmobilizada, né? Não foi totalmente ainda, eu acredito, pelo menos, que seja possível reverter essa situação se essa política for orientada. Os produtos que são produzidos em território nacional são exportados para o exterior com o valor bruto e o derivado volta para o mercado interno com todos os valores já elevados por conta desta política de atrelamento. Só para a gente ter uma magnitude de valor, em dezembro de 2015, a gasolina, quando a gente não tinha essa política de paridade de preços internacionais, em dezembro de 2015, a gasolina estava R$ 3,64, o diesel R$ 3,31 e o etanol R$ 2,67. Aí, quando foi na última semana, quando foi em dezembro de 2017, 2 anos depois, que já estavam vigorando essa política, a gasolina foi para R$ 3,65, o diesel para R$ 3,15 e o etanol para R$ 2,55. E aí, já na primeira semana de setembro desse ano e desse governo, R$ 6,00 a gasolina, R$ 4,69 o diesel, R$ 4,61 o etanol. Então, a gente vê como que uma política equivocada, desde 2016 para cá, estão afetando os preços para os consumidores. A gente tem fatores externos, como essa questão da política e do atrelamento ao dólar, né, aos custos internacionais, como também uma política equivocada internamente. Para baixar o preço, é preciso ir além de baixar os impostos estaduais, como proposto pelo governo federal. Os impostos federais, que no caso são CID, PIS, PASEP e COFINS, equivalem a 11,4% no caso da gasolina. Mas o fato é que não são eles os responsáveis pela escalada de aumento de preços. É o preço do produto mesmo que está aumentando, nesse caso dos combustíveis, da gasolina, do diesel e assim sucessivamente. Segundo a Andréa, uma alternativa seria a mudança na forma de transporte dos combustíveis, que hoje é feito pelas rodovias. Eu tenho que considerar esse custo do transporte, além do custo do próprio combustível que está sendo transportado por via terrestre nesse processo. Então, fica realmente e cada vez mais complicado.
O Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. A campanha surgiu em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Conheça agora a história de Marília Adrien de Castro, que escreveu um livro na tentativa de superar a perda da filha. No mês de prevenção ao suicídio, a jornalista Marília Adrien de Castro, de 64 anos, conseguiu reservar um tempo para abrir o coração por meio de um livro após a filha tirar a própria vida em maio deste ano. Eu decidi infelizmente, após a morte da minha filha, ela desistiu de viver e muito bem sucedida, ela sempre teve uma vida muito certa, muito regrada, muito competente profissionalmente. Ela criou aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a Cia do Bicho, e ficou lá até o momento da morte. Ela se suicidou e isso nos causou muita dor. A mim, eu fiquei em estado de choque um mês e meio, e somente agora eu já estou numa fase melhor do luto, e eu consigo ter forças para atuar como uma vida antes. Claro que a dor é inevitável. E eu, como escritora, sempre gostei de dados biográficos e comecei a rastrear e ver que eu podia fazer algo através de relatos e desmistificar essa coisa do suicídio, porque todo mundo acha que é impossível, que é quem está doido. E eu tive isso na família como uma coisa inesperada. A Daniela desenvolveu a síndrome do pânico e tudo aconteceu muito rápido. A jornalista ficou em estado de choque após a morte da filha e procurou um acompanhamento profissional. Em meio ao luto, ela começou a escrever com o objetivo de ajudar outras famílias. Setembro Amarelo, ele vem, além de ser amarelo, que é uma cor maravilhosa, como se fosse... Você vê, por exemplo, um pé de ipê em Campo Grande, como aquilo embeleza, como aquilo tem vida, tem o dourado, né? que é do céu. Eu acho que a gente tem que ter poesia, mesmo com dor, a gente tem que ter poesia, tem que ter arte, tem que descobrir o que a gente gosta para fazer. Se você está eu acho que o jovem, se está no emprego, não está satisfeito, ele tem que buscar algo que ele goste e que ele seja feliz. Ele não pode se reprimir. Ele tem que perceber que ele está doente como uma outra doença, que ele perdeu o sabor de viver, ele perdeu a alegria, tudo é meio cinza. Então, eu acho que isso foi o que eu acompanhei nos últimos meses da minha filha, quando ela dizia assim: mãe, eu não consigo fazer uma cirurgia, eu tremo muito. E ela chorava muito. E eu conversava, e o tratamento, fomos a 4 psiquiatras para encontrar a medicação certa, e não foi encontrada a medicação certa. Nem sempre é fácil falar sobre o assunto. Se você, alguém próximo, estiver passando por um momento difícil, não hesite em procurar ajuda. Transtornos mentais não são doenças fáceis de lidar. Os medicamentos e a busca por ajuda profissional deveriam ser acessíveis para todos. Todos nós queremos isso. Ah, mas vamos fazer um colégio e não vamos tratar da psique. O que adianta um colégio, um elefante lá, branco, se o jovem não está bem da cabeça? Então, eu estou questionando tudo isso. A linha editorial ainda não está montada, eu vou formar um conselho, já estou formando, porque escrever os dados biográficos da minha filha é muito simples. Apesar da dor que eu sinto, de permear desde o nascimento, eu sinto como se arrancassem ela do meu coração. Meu coração já teve sangrando muito. Hoje ele está mais envernizado um pouco, exatamente porque eu estou pensando no outro. Veja a seguir, um esporte que foi destaque nas Olimpíadas vira novidade entre os alunos de uma escola da capital. Veja também, uma biblioteca que oferece acessibilidade a deficientes visuais volta a abrir as portas. Voltamos já! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece aos acadêmicos e funcionários transporte interno, conhecido como buzinho. O horário de circulação é de segunda a sexta-feira,
das 6h50 da manhã às 10h50 da noite. O local de partida é aqui, na biblioteca. Ele passa pela reitoria, segue pela rua UFMS, passando pelo restaurante universitário, Quadras, Moreninho, Morenão, segue pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, passando pela FAMES e parando no Instituto de Química. O transporte contribui para a circulação dos alunos no campus, auxiliando na mobilidade interna. Com o aumento da temperatura, os índices de umidade relativa do ar caíram de forma significativa nos últimos meses. Mas, com a chegada da primavera, algumas mudanças estão previstas. Segundo especialistas, os cuidados com a saúde precisam de atenção. Durante a primavera, os efeitos do fenômeno climático Laninha vão ser sentidos em parte do Brasil, podendo afetar a regularidade das chuvas, e a tendência para o último trimestre do ano é que o volume de chuvas supere a média histórica, mas na região sul e em partes de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, esse volume será abaixo da média. Esta previsão também se deve ao início da Laninha, que é um fenômeno oceânico atmosférico de resfriamento das águas do Pacífico e, por consequência, gera mudança nos padrões de precipitação. A Laninha será relativamente de curta duração, ocorrendo entre a primavera e o verão. A primavera tem como principais características a volta das chuvas e o calor, que aumenta de forma gradativa, preparando a natureza para a chegada da próxima fase, que se inicia no dia 21 de dezembro, o verão. Nessa primavera, as temperaturas vão aumentar na frequência e também na intensidade, especialmente nas regiões norte, nordeste, oeste e leste. As máximas devem ultrapassar os 39 graus, principalmente nas regiões leste e oeste, podendo apresentar máximas acima de 41 graus, que também são estimadas para a região norte. Especialistas da área da saúde alertam sobre os riscos que as altas temperaturas e baixa umidade tendem a causar. As variações de temperatura, quando são variações de climas muito quentes ou climas com baixa umidade do ar, é normal a gente sentir sintomas principalmente voltados à desidratação. Então, como ressecamento da pele, cabelo, ressecamento das mucosas, da boca, narinas também. Então, pessoas que já têm tendência a ter doenças respiratórias, o clima quente e seco tende a agravar esses quadros respiratórios. Então, bronquite, rinite, alergias à poeira, enfim. As crianças e os idosos são os principais grupos de risco, né? Eles são mais suscetíveis a ter desidratação. A nutricionista explica como fazer o cálculo correto da quantidade ideal de água para cada pessoa segundo o peso e ressalta alguns cuidados em dias mais quentes. Vai depender das características físicas das pessoas, a rotina, né, se ela é praticante de exercício físico ou não, que vai ter um gasto maior. E também tem um cálculo rápido que todo mundo pode fazer, que é pegar o peso e multiplicar por 35 ml de água. Então aí você consegue ter uma média mais ou menos de quanto você deve ingerir de água por dia. O skate, que se tornou sensação entre as crianças durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, conseguiu ter atletas brasileiros subindo ao pódio, como a Raíssa Leal. Depois disso, um esporte que é visto com preconceito ganhou espaço em uma escola de Campo Grande. Confira na reportagem de Carla Andréia. O skate é um esporte que consiste em deslizar sobre o chão e obstáculos se equilibrando em cima dele. Em 2021, esse esporte foi incluído na grade dessa escola particular da capital
inovando o caderno da disciplina de Educação Física. Os alunos souberam dessa novidade e pediram ao professor de Educação Física, Henrique Bettoni, para que ele providenciasse uma aula sobre a modalidade. Por causa de o skate ter sido visto como uma atividade marginalizada, para os alunos participarem da aula, foi necessário pedir a autorização dos pais das crianças. Foi tranquilo, os pais aceitaram numa boa. Assim, acho que perderam um pouco do preconceito, que viram que o skate não é só a arruaça e tal, e foram, tipo assim, viram que não pode ser um esporte olímpico. Por causa da divisão do conteúdo na grade escolar, a aula foi proporcionada somente para as crianças do 7º ano do ensino fundamental. Mas os alunos de outras turmas viram o que estava acontecendo e pediram para participar também. A iniciativa foi elogiada pelas famílias dos estudantes. As crianças perderam com a pandemia, perderam a dicção de conversar. Você sente que nas aulas eles não conversam com os colegas, eles não têm mais aquele, sabe, vamos sentar, vamos conversar, como foi seu dia. Então seria assim, o bem-estar deles seria tipo da convivência, para voltar a ter essa convivência, seria bem legal, sabe, porque eles perderam bastante. Nathan Vargas é estudante de Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pratica skate há 9 anos. Ele foi convidado pelo professor Henrique Bettoni para ajudar nas aulas. A gente usou assim o primeiro aulas abertas, né? A gente botou os materiais que a gente tinha, os skates e os skates que os alunos trouxeram e deixou eles vivenciar um pouco, né? Ali o skate, saber pegar, tentar andar, fazer o que ele acha que ele conseguiria, como ele daria com o skate. Aí após isso a gente fez uma introdução, né? Sobre como é o skate, quais são as peças, né? O que é o skate, da onde que ele veio, para onde que ele foi, como que está na atualidade. Falamos um pouco também da questão das Olimpíadas que teve. E aí fomos para as atividades práticas. E aí as atividades práticas foi com distanciamento que a escola precisa, né, de 1,5 m, os alunos higienizando, com máscara. E aí foi fazendo individual, com estafetas. Então o aluno pegava o skate, e aí a gente montou um circuitinho com alguns obstáculos, para o aluno tentar andar em cima com o apoio do professor, e o aluno em cima do skate se equilibrando e a gente empurrando, segurando, fazendo o circuito, se conseguisse. As aulas foram oferecidas para os iniciantes e para quem já sabia andar de skate no modo avançado. Eles já conseguiam fazer sozinho o caminho, andar, né, fazer o impulso com o skate, e outros já não conseguiam. E aí esses outros que não conseguiam, a gente colocou eles primeiro sentado para ter a familiaridade, fazer uma brincadeira com o skate. Aí fez esse circuito com o skate sentado até o final, depois voltava. Foi a primeira atividade. Aí na segunda atividade a gente dividiu em duplas, colocou um colega com o skate e o outro colega para empurrar. Os equipamentos de segurança ficaram sob responsabilidade dos pais. Mas, para que o skate seja incluído oficialmente na grade curricular das escolas, é necessário que as instituições tenham equipamentos de proteção à disposição dos alunos e um espaço apropriado para a prática do esporte. A Biblioteca Pública Isaías Paim volta a abrir as portas ao público. Além de um acervo de quase 44 mil livros, a biblioteca conta com um espaço destinado para pessoas com deficiência visual e locomotiva. Veja na reportagem. Depois de mais de um ano fechada por causa da pandemia de Covid-19, a Biblioteca Pública Isaías Paim reabriu há pouco mais de um mês. Localizada na Fundação de Cultura, o ambiente possui uma sala especial de acessibilidade, com impressora em braille e outros equipamentos que podem ser utilizados por pessoas com deficiência visual. O jornalista João Guanos tem deficiência visual e é frequentador assíduo da biblioteca. Para mim, que sou deficiente visual, é muito importante esse espaço. É um espaço cultural, um espaço que a pessoa com deficiência ela necessita, porque hoje nós temos só o Instituto do Cego, né? Então, quanto mais espaço para a gente sair, para a gente conhecer outros espaços, né? Conhecer outros lugares, isso para nós é bom, que movimenta a mente. O ambiente possui vários equipamentos especiais, como livros e revistas em braille, uma lupa para baixa visão, audiolivros, filmes com audiodescrição,
uma impressora e um display que exibem em braille a informação que está na tela do computador. Aqui todos os equipamentos são bons, né? Por exemplo, nós temos a linha braille, que não é acessível para qualquer um por causa do valor, que é muito alto, né? Aí temos também as máquinas de escrever, né? E também os livros, né? Os livros que a gente impressa com mais frequência. E o espaço aqui também, que é agradável, o ambiente, né? A professora Eleusina, que é uma pessoa que conhece as necessidades da pessoa com deficiência visual, né? E todo o espaço aqui é muito bacana, eu gosto daqui. A biblioteca é aberta a todos. Devido à pandemia, é preciso agendar horário para utilizar o espaço. O local é todo equipado, pronto para receber todo tipo de público e tem espaço até para as crianças. A coordenadora da biblioteca, Eleusina Crisanto, espera que a sala de acessibilidade possa ser mais utilizada. A biblioteca está aberta, né? Nós estamos aqui num período de 8 da manhã às 17 horas, recebendo leitor para todas o acervo, tanto o acervo regional como o acervo acessível, e está aberta ao público de uma maneira geral. Para visitar a biblioteca, é preciso agendar pelo telefone 3361-9696. Ela está localizada no andar térreo do Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima!